Nós vamos falar agora sobre os estudos de base. Como essas informações levantadas durante esse estudo são fundamentais para formular posteriormente o diagnóstico ambiental de uma dada área e assim entender de que maneira um dado empreendimento pode influenciar, pode agir, né, quais são as pressões que ele vai exercer sobre aquele local. Os estudos de base são previamente conduzidos, né, por meio da identificação preliminar dos impactos e hierarquização deles. Isso é feito lá naquelas etapas que antecederam os estudos de base, né, quando o proponente faz o levantamento de informações secundárias em trabalhos publicados, em relatórios, em mapas, né? Então, essas informações são levantadas e, com base no tipo de empreendimento, os consultores ambientais e seu proponente fazem uma identificação preliminar desses impactos e hierarquização. Com a realização dos estudos de base, aí sim é possível validar esses impactos levantados previamente, levantar outros impactos ainda não reconhecidos, né? Não reconhecidos até então, e depois fazer previsões a respeito de como esses impactos podem se comportar ao longo do tempo. Né? Dando inclusive níveis de importância diferenciados, né? Graus de magnitude, e essas avaliações são fundamentais e vão resultar posteriormente na geração do diagnóstico ambiental daquela área. Além disso, essas mesmas informações são extremamente relevantes para que se possa formular o plano de gestão ambiental, que vai trazer as medidas mitigadoras dos impactos levantados, vai trazer também medidas compensatórias e aquelas que são destinadas a ressaltar os impactos positivos. Os estudos de base são considerados o elemento mais importante do EIA, né? É através dele que é feito um levantamento acerca de alguns componentes e processos selecionados do meio ambiente que podem ser afetados pela proposta em análise. Muitas das vezes ele é confundido com o próprio EIA, dada a extensão que esse estudo pode ter, especialmente se a ele for dado essa abordagem exaustiva que nós comentamos nas aulas anteriores, que é aquela onde não há um direcionamento quanto ao que deve ser levantado nos estudos de base, então eles acabam apenas gerando listas extensas de espécies animais e vegetais, etc., ou listas socioeconômicas. Então, uma abordagem exaustiva vai fazer com que esses estudos de base facilmente se confundam com o próprio EIA. Na verdade, o EIA inclui, né, tem como essa parte fundamental, mas ele inclui outros componentes, né? Essa abordagem exaustiva, ela também é resultante de termos de referência pobres. Então, às vezes, o órgão ambiental não tem o exato conhecimento daquela área que será afetada, então ele acaba emitindo termos de referência muito simplistas, né, muito abertos, ao passo que quando essa área é reconhecida, algumas espécies, por exemplo, que podem ser ameaçadas já são levadas em consideração, ou alguns impactos já são previamente considerados e é pedido através dos termos de referência que o proponente dê uma atenção especial para a avaliação desses pontos, né? Nós podemos colocar aqui algumas funções dos estudos de base. Aqui tem avaliar a viabilidade ambiental, antecipando consequências futuras de uma decisão. Então, através do levantamento das informações, é possível pesar, né,
prós e contras de um dado empreendimento, porque você faz uma previsão das consequências futuras dele, né? E de que maneira é feita essa avaliação das consequências futuras? Através da identificação e previsão dos impactos, né? E posteriormente a sua avaliação. Isso é feito de que maneira? Isso é feito com base nas informações fornecidas pelo estudo de base, certo? Um outro ponto fundamental que a gente colocou naquele fluxograma é que ele contribui para a definição dos programas de gestão ambiental, medidas compensatórias, mitigadoras e que ressaltam os impactos ambientais positivos. Outro ponto aqui é estabelecer uma base de dados para uma futura comparação com a situação pós-empreendimento. Então, o estudo de base ele vai ser o diagnóstico ambiental atual daquela área e com base nessas informações é possível fazer uma previsão do que pode acontecer e é através dos estudos de monitoramento que é possível confirmar se aquelas previsões de fato aconteceram ou não, né? Para isso, os estudos de base não devem se limitar à descrição, né? Ele deve evitar ser um estudo descritivo. Então, é muito importante selecionar indicadores ambientais. O que são esses indicadores ambientais? Existem organismos, por exemplo, que são muito sensíveis a variações no ambiente, eles respondem muito facilmente. Então, eles são usados como indicadores de mudança ambiental, né? Indicadores da mudança da qualidade ambiental. Também componentes físicos e químicos do meio. Então, é importante que na etapa dos estudos de base, esses indicadores sejam identificados e sejam analisados quantitativamente, de maneira a possibilitar comparações futuras quando aquele empreendimento estiver sob monitoramento, né? Então, quando isso é feito, você possibilita comparação multitemporal. É possível também fazer previsões cientificamente fundamentadas, né? Infelizmente, isso é raro. É mais comum que os EIAs sejam mais descritivos, tragam informações de maneira mais descritiva, que dificultam a comparação matemática, né, dessas mudanças ao longo do tempo. Além disso, é muito importante que os estudos de base possam propiciar uma análise daquele ambiente ao longo do tempo, como ele evolui em relação aos seus processos ambientais, né? Ou seja, não apenas como os componentes do meio se comportam, mas também como os processos do meio se comportam ao longo do tempo em interação com aquele empreendimento. Eu vou trazer aqui dois conceitos que eu acho importante para esse momento, né? Vocês vão ouvir falar em diagnóstico ambiental e prognóstico ambiental. E é preciso fazer a distinção entre esses dois. O prognóstico ele é feito com base no diagnóstico, certo? Mas eles são coisas diferentes. O diagnóstico ele é atual e o prognóstico ele é futuro, certo? Então, o diagnóstico é uma descrição e análise da situação atual de uma área de estudo por meio de levantamento de componentes e processos valorizados, ou seja, importantes, não são todos os componentes, senão vira a abordagem exaustiva, dos compartimentos físicos, biológicos e antrópicos e também das suas interações, afinal os processos também nos interessam. O prognóstico, por sua vez, é uma projeção da provável situação futura do ambiente potencialmente afetado, caso a proposta em análise seja implementada. Então, eles são resultantes do estudo de base, né? O diagnóstico é resultante do estudo de base, enquanto
que o prognóstico é resultante da etapa de análise de impacto, mais precisamente da previsão de impactos, porque a gente está falando da situação futura. E por que eu falei que o prognóstico era oriundo do diagnóstico? Porque essas informações aqui, elas estão no diagnóstico, elas são geradas no diagnóstico. O conhecimento do meio afetado aumenta a capacidade de prever impactos e depois gerenciar o projeto de maneira a minimizá-los, certo? Eu vou dar um exemplo para essa afirmação. Um empreendimento em uma área com potencialidade para ocorrência de cavernas. Vamos supor que uma dada área, né, o empreendimento é para ser instalado numa área que tem possibilidade de ter cavernas, né? A gente sabe que cavernas são elementos valorizados do ambiente e que demandam cuidados especiais. Se o conhecimento é baixo, aí a gente tem que admitir que o potencial de impacto é elevado. Se a gente quer diminuir o potencial de impacto, a gente tem que aumentar o grau de conhecimento da área, que seria por meio dos estudos de base, né? Então, você faz um levantamento para reduzir a incerteza, confirmando ou descartando riscos. O mesmo é válido para qualquer elemento valorizado do ambiente, fauna e flora, né, especialmente ameaçados, para manguezais, sítios de importância cultural. Então, ambientes que apresentem esses elementos valorizados, eles precisam ser devidamente verificados por meio dos estudos de base, de maneira a diminuir o potencial de impactos causados por aquele empreendimento. Quanto mais a gente conhecer sobre aquele local, tem maior possibilidade que a gente altere o projeto daquele empreendimento a tempo, né, de causar impactos significativos sobre esses elementos valorizados. Também é válido para processos ambientais, então não apenas componentes valorizados, mas processos ambientais valorizados. Então, por exemplo, aqui um empreendimento que vai fazer a escavação do leito de um canal para melhorar o acesso a um determinado porto, é preciso conhecer muito bem o ambiente através de estudos ambientais para resolver, para ter muito clara questões como os padrões de circulação no estuário podem ser afetados através desse empreendimento. É possível identificar que essa obra pode trazer consequências para a fauna. Então, é muito importante que essas questões sejam consideradas antes que esse ambiente possa ser aprovado. No outro exemplo aqui, a gente tem um exemplo real, né, do rebaixamento do leito no Rio Paraguai, num trecho que fica posterior ao Pantanal. Então, era um leito rochoso, eles queriam rebaixar, mas existia a possibilidade que com o rebaixamento você tinha uma diminuição da vazão no Pantanal. Então, é possível que essa obra seque ou drene a planície de inundação do Pantanal? Então, isso é possível ser avaliado por meio dos estudos de base. Essas questões são feitas previamente para evitar problemas futuros e para ajustar os empreendimentos de maneira a minimizar esses impactos. Aqui, nesse gráfico, a gente tem uma curva hipotética do esforço amostral no levantamento de fauna. Os estudos de base devem considerar limitação de tempo e recurso. Então, você não pode amostrar indefinidamente uma dada área, né? De novo, a gente incorre em abordagem exaustiva. Por que não? Porque quando você começa a fazer levantamento de campo, chega um dado momento que novas espécies não são acrescidas na sua lista, certo? Então, aqui nesse gráfico, é o número de dias de campo,
campo e número de espécies identificadas. A gente observa que nos primeiros dias muitas espécies são amostradas, mas com o passar do tempo não há incremento de espécies. Então, a gente tem que estar, a equipe consultora tem que estar antenada de maneira a amostrar o campo o tempo suficiente